Marcos 11:15 diz assim, ó: chegando a Jerusalém, Jesus entrou, diga comigo, Jesus entrou no templo, e ali começou, diga comigo, a expulsar os que estavam comprando e vendendo, os mercadores, os comerciantes. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, diga comigo, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Eu falei até o 17, mas vou ler até o 18. Se não tem aí, me acompanha, só me ouça. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, diga comigo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Jesus nos dá uma grande lição, um grande exemplo. A casa do Senhor, o templo do Senhor é santo. Pode sentar, os obreiros. É santo. É um lugar santo. Que é um local que há um propósito. Propósito de oração, de santificação. Aonde Deus se manifesta. E os religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei e o povo estavam, nem aí com a reverência em relação à casa do Senhor. Pouco se importava. O sacerdote não se importava com o povo, o sacerdote não se importava com o templo, ninguém se importava com nada, só se preocupavam com seus próprios interesses. Amém? Jesus chegou e não teve a mesma visão da situação, porque vocês viram, leram, ouviram, se não acompanharam, ouviram que Jesus, ele se revoltou contra aquela situação, ele se indignou contra aquela situação, e ele não deixou daquela forma. Ele chegou expulsando todos que estavam agindo de forma desrespeitosa, e tirando do propósito aquilo que foi estabelecido com um propósito. Jesus expulsou os mercadores. Você acha que tem algumas pessoas, tirando os sacerdotes, que não gostaram da atitude de Jesus? Porque o sacerdote está claro, né? Eles queriam até matar Jesus. É verdade ou não é? Sim ou não? E você acha que a maior parte das pessoas concordaram com a atitude de Jesus? Sim ou não? Não. E você acha que Jesus estava se importando com isso? Você acha que Jesus estava preocupado que alguém estava gostando ou não estava gostando do que ele estava fazendo ali? Sim ou não? Ele estava preocupado com o quê? Com o que Jesus estava preocupado? Era como os homens o via ou como Deus? É o que os homens aprovam ou o que Deus aprova? Tanto é que ele não se importou, ele sozinho teve aquela atitude contra a multidão, os comerciantes, os mercadores, quem comprava, quem vendia, e a mesma atitude em relação aos sacerdotes. Jesus não teve aquele medo assim, não, se eu fizer isso, eu vou me tornar impopular. Se eu fizer isso, vão reprovar.
Se eu fizer isso, muita gente vai me rejeitar. Ele teve essa preocupação? Sim ou não? Não, ele não teve essa preocupação. Ele teve a preocupação de fazer o que era certo. Ele teve a preocupação de agir e purificar e santificar a casa, o templo de adoração a Deus. Amém? Bispo, não estou entendendo nada. Tá sim, vamos entender então. Vem para 1 Coríntios 6:20. Vem para 1 Coríntios 6:20, que diz assim, ó. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, ó. Deixa eu deixar a outra aberta aqui também. Vou ler nas duas traduções para você, que diz assim, ó. Diga comigo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Diga comigo, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Outra tradução, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, diga comigo, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito? E que o Espírito habita em vós? Observe que Jesus, quando viu o templo sendo tratado, profanado, contaminado, o templo sendo usado com outro propósito, o Senhor chegou imediatamente e expulsou tudo aquilo e todos aqueles de lá. E se o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, o que devemos fazer? Ele pode ser usado de qualquer maneira, de qualquer forma? Pode entrar nele qualquer coisa? Sim ou não? Isso eu estou lendo a parte mais fácil. Eu tenho uma mais pesada. Eu estou lendo uma parte mais leve, porque tem uma que diz, acha aí para mim, pastor. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Se vós destruirdes o templo do Espírito, eu vos destruirei. Isso significa que se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o meu corpo é morada do Espírito Santo, eu devo limpar o templo, eu devo consagrar o templo, eu devo purificar o templo. Eu não posso permitir que entre no templo aquilo que não deve estar. Como Jesus se preocupou em limpar o templo construído por homens, nós
Se eu quero viver uma vida de milagres, se eu quero viver o impossível na minha vida, se eu quero ser uma pessoa realizada, completa, feliz, então eu tenho que me preocupar com isso. Porque se o Espírito Santo não estiver, sabe o que vai estar? Um outro Espírito. E se estiver um outro Espírito que não é o Espírito Santo, vai lhe restar, sabe o quê? Angústia, tristeza, dor, depressão, opressão, aflição, infelicidade, um vazio. Nada preenche, nada completa, nada satisfaz, nada o realiza. É uma insegurança total. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quem estava aqui domingo e ouviu aquele testemunho? Por favor, quem ouviu aquele testemunho? Aquilo é uma lição de vida para nós. Sabia? Quem não estava aqui domingo não viu o testemunho da senhora assumindo o seu erro, Quem não estava? Levanta a mão, por favor. Daqui a pouco eu passo para você aqui. Aquilo é uma lição de vida para nós. Hoje falta esse tipo de gente. Hoje falta esse tipo de cristão. Geralmente as pessoas, elas agem assim, ó. Elas querem viver o impossível, querem viver o milagre, querem viver o sobrenatural, querem a presença de Deus na sua vida, mas não se preocupam com aquilo que agrada ou desagrada a Deus, estão mais preocupadas com o que os homens vão pensar do que com o que Deus está pensando. Não se preocupam em cumprir com a palavra, fazer o que a palavra está mandando e não o que a sociedade aprova ou reprova. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não sei porque que Deus não me abençoou, faço tudo certinho, não faço nada de errado. Começa um erro, todos nós erramos, né? Pode prestar atenção que a gente começa a reunião já pedindo perdão. É verdade ou não é? Já começamos a reunião já pedindo perdão. Pedindo perdão porque nós, infelizmente, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, por obras, nós sempre erramos. E a Bíblia diz que são as nossas iniquidades que colocam divisão entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados que colocam divisão entre nós e o nosso Deus. E é muito difícil hoje você achar uma pessoa que ela diz assim: não, eu errei. Não, eu errei. Eu assumo o meu erro, eu assumo que eu não tenho agido corretamente, eu não tenho feito o que precisa ser feito, eu não tenho feito o que Deus quer que eu faça, eu errei, eu não tenho dado a Deus aquilo que Deus quer que eu dê, eu não tenho feito aquilo que Deus quer. Mas geralmente a gente fala: não, eu faço tudo certinho, eu não sei porquê, eu não sei porquê que Deus não faz, eu não sei porquê que Deus não realiza, eu não sei porquê está assim, eu não sei porquê, sempre assim. Hoje falta, infelizmente, aquilo que nós chamamos de honestidade de consciência. Sabe o que é honestidade de consciência? Pelo menos toda pessoa que quer ser bem-sucedida tem que ser honesta com a sua própria consciência, porque ninguém precisa falar que eu estou errado, ninguém precisa falar que eu estou cometendo, praticando coisas ilícitas. Eu tenho uma consciência. Ninguém precisa falar que eu menti, ninguém precisa falar que eu pequei, eu tenho uma consciência. E a minha honestidade começa comigo mesmo, com a minha própria consciência. Amém? E isso é sério. Eu falei desse testemunho porque aquela mulher deu uma lição. Aquela mulher deu uma lição de... Eu não preciso de coragem para cometer um erro, mas eu preciso de coragem para assumir esse erro. Eu preciso de coragem para dizer: não, eu errei. Isso realmente, e ela deu uma lição aqui. Ela poderia ter feito aquilo ocultamente, não estou dizendo nem que ela precisava ter vindo aqui publicamente como ela quis vir. Ela diz: o que eu fiz em oculto, eu fiz em oculto, ninguém viu, mas o que eu quero fazer agora, eu quero fazer diante de todos. Sabe por quê? Porque ela ouviu uma mensagem assim, ó: o que encobre os seus pecados não prospera.
O que encobre os seus pecados não prospera. E ela diz: eu não quero ficar com coisa oculta na minha vida. Eu não quero ficar com coisa errada na minha vida, porque eu quero ser feliz. Eu quero que minha vida ande. Eu quero caminhar, eu quero prosperar. Eu quero que Deus faça. Se Deus está me cobrando isso, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Amém, pessoal? Isso é uma atitude de fé. Eu poucas vezes eu vi um testemunho ser aplaudido 2, 3 vezes. Quantas vezes você viu o mesmo testemunho sendo aplaudido 2, 3 vezes aqui na igreja? Quantas? Mas nós vimos dela. E o dela não foi de um milagre que ela estava contando, não foi de uma prosperidade, de uma conquista muito grande, mas foi ela assumindo um ato errado, um ato ilícito que ela cometeu. Porque ela sentiu Deus falando, cobrando dela. Não fique com isso. Ela deu uma lição. Um exemplo gigantesco. Para todos nós. Amém? Hoje a bispa não tinha visto esse testemunho. Ela não tinha visto esse testemunho. Sabe o que ela fez hoje? Falou: eu quero que passe em todas as igrejas esse testemunho. Porque essa mulher tem minha admiração. Essa mulher tem meu respeito. Eu não conheço ela, ela disse assim: se eu morasse em São José do Rio Preto, essa mulher ia trabalhar para mim. Porque ela cometeu um erro? Ela cometeu um erro. Mas quantos cometem um erro e assumem o seu erro? Então ela é uma mulher de caráter. Teve um deslize, cometeu um erro, mas assumiu o seu erro, confessou o seu erro, assumiu o público. A coragem que ela teve mostra que ela tem caráter. Ela não é aquilo que ela fez. Ela não é aquilo que ela fez. Amém, pessoal? A gente pode ter um deslize, mas nós não somos aquilo. Nós não somos. Você pode cometer um erro, mas você não é aquele erro. Amém? Quem não viu o testemunho? Não? Onde você estava domingo, hein? Onde você estava domingo? O domingo é do Senhor, viu? Viu? Domingo é do Senhor. Você sabe, a trombeta vai soar num domingo, você sabia? Vixe. Coloca aqui para eles verem. Coloca aqui, por favor. Apaga aqui em cima. É o seguinte, bispo, eu acompanho a bispa há muito tempo. Eu já tive aqui algumas vezes, através do Dr. Fabiano, que acabou de sair daqui. Na verdade, eu trabalhei para eles quase 12 anos. E aí, por motivos assim, de enfermidade, problemas familiares, eu vou confessar que eu me afastei um pouco de Deus. E aí a enfermidade foi se agravando e a minha responsabilidade na casa deles, eles sabem, era bem grande. Vou fazer uma observação. O que ela falou que afastou ela da casa do Senhor? Você viu como é que é? Às vezes a pessoa diz assim: eu não estou vindo na igreja porque eu não estou muito bem de saúde. Mas onde eu vou me curar? Eu vou me curar em Deus. Eu não estou muito bem porque eu estou passando por uma série de problemas familiares. Mas peraí, onde eu vou alcançar a solução do problema? Se não for Deus, quem vai ser? Se Deus não me abençoar, quem vai me ajudar a vencer esse problema? Você vê que muitas vezes o diabo age colocando uma isca. E muitas vezes vem como uma justificativa. Não vai não, porque você está corrido. Não vai não, porque você está com problema de saúde. Você está com problema familiar. Não vai não, dá um tempo. Pior coisa que tem. Olha a isca que foi. Ela disse: eu me afastei por problema, estava com uns problemas de saúde. Eu me afastei porque estava com uns problemas de família. E aí acontece aquilo que a Bíblia ensina: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, porque ficou muito pior depois. Por favor. Então, não tinha mesmo condições de eu continuar lá. E eu nem também tinha, assim,
nem físico nem mental para estar, né, compartilhando com eles. E portanto que eu saí da casa deles. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando no escritório deles. Eu sou uma pessoa simples, eu sou apenas uma cozinheira e faxineira. É nessa área o meu ramo. E de repente, né, é como o senhor estava dizendo, e a bispa também fala, no deserto, às vezes Deus não fala, mas Ele está trabalhando por nós. Mas é no deserto também que o inimigo vem. E eu estava passando por um deserto terrível. E não tinha forças nem para buscar Deus. E não tenho vergonha de mentir, não. Passando a pão e suco de saquinho. Não tinha coragem nem de falar com a família, nem com as filhas, com ninguém. Só Deus sabia. E eu ali, trabalhando para eles. Eles sabem que eu era totalmente de confiança deles. Eles deixavam tudo na minha mão. Passei por deserto, sim, mas nunca assim, fiz nada de errado. Se eu precisasse, pelo contrário, eu me abria, ele sempre esteve pronto para me ajudar. Portanto, que eu sempre tive eles como filho para mim. Inclusive ele, eu costumo dizer que ele é meu filho homem, que eu não tive. E de repente, eu estou lá no escritório trabalhando. Não era a primeira vez, eu cansei de ver aquilo, mas graças a Deus, nunca pus a mão em nada. Eles sabem disso. Mas naquele dia, eu não tinha realmente nada. E quando eu abri a gaveta, ali tinha um dinheiro. E o inimigo falou: pega, porque hoje você não tem o que comer. Eu falei: mas meu Deus, eu não posso fazer isso. E o inimigo pega. Depois você repõe. Você sabe, o inimigo trabalha muito. E eu naquela fraqueza, naquelas situações, já dependendo de famílias, para estar pagando aluguel, doente, remédio. E eu peguei o dinheiro. E na minha cabeça eu achei que ia dar para mim repor antes que eles percebessem. Mas não deu. Quando eu fui lá, eles me chamaram e perguntaram para mim. Esse é o ponto que eu quero chegar. É o que a bispa, Deus tem usado ela para falar muito comigo nessa parte. E ela ainda deixou bem claro, Deus, né? Que não era para mim passar o ano com isso. Tinha que ser esse ano. Porque eu estou amarrando não só a minha vida, como eu também eu amarro a vida deles também. Porque quando a gente se prejudica uma pessoa, a gente prejudica a gente e a pessoa também, quando a gente é orgulhoso e não tem coragem de pedir perdão. Então, quando eles me perguntaram, não só por vergonha de contar o estado que eu estava, e vergonha também de falar o que eu fiz. Conclusão, tudo ali, né? Juntou orgulho, juntou a vergonha, juntou tudo. E eu neguei até na última hora, sabendo que eles tinham todas as provas. Entendeu? Mas isso nunca me deixou em paz, nunca. Mas eu também não sabia como voltar atrás. Então eu agradeço muito a bispa, em nome de Jesus, que Deus tem usado ela muito para falar comigo. Eu tenho aprendido tanto com ela que, olha, só Deus sabe o quanto. Olha que atitude forte dessa mulher, tá? Olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo, ela está confessando um erro que ela cometeu. Ela está dizendo que ela, no momento de necessidade, de fraqueza, ela cometeu um erro. E ela negou esse erro. Ela ocultou, mesmo tendo feito, ela ocultou. Mas ela está dizendo que a palavra tem vindo. E ela tem dado lugar à palavra. A palavra tem entrado.
E principalmente nos últimos dias veio uma mensagem muito forte que o pecado encoberto, o pecado oculto, amarra realmente a vida da pessoa, não prospera. Então ela está publicamente assumindo um erro que ela cometeu, que já mostra aqui da parte dela o arrependimento, né, na situação, o arrependimento por ter praticado o que praticou, e no momento de fraqueza, né, no momento de necessidade, ela cometeu esse deslize, mas está aqui dizendo: eu errei e eu abri o meu coração. Para o senhor ver o quanto que Deus é maravilhoso, né? Deus também colocou no meu coração, porque Ele deixou bem claro, eu tinha que fazer isso. Não importa se as pessoas, eles vão me perdoar ou não, importante é que eu obedeço aquilo que Ele estava me pedindo, entendeu? E está me pedindo. E eu também tomei posse dessa campanha aqui também, né? E eu falei, eu vou começar a ir para lá, eu necessito. E hoje eu falei, ontem eu vim à noite e eu falei assim, eu estou vindo domingo à tarde, mas ontem o Senhor falou comigo assim, não, vem amanhã de manhã e faça o que Deus tem te pedido. Eu falei, Senhor, eu nem sei se eles vão estar lá ou não vai. Portanto, que eu pedi para o obreiro, eu falei, eu preciso dar o testemunho, eu preciso confessar, eu preciso pedir o perdão, mas eu também preciso saber se eles estão aqui, porque senão não vai adiantar, entendeu? E olha que coisa, aí quando o Senhor chamou, ela falou assim, vai, eu falei assim, mas eu nem tenho certeza, eu não sei nem se eles estão aí ou não estão. E para honra e glória do Senhor Jesus, eles estavam aqui ainda contando uma bênção, do qual eu também sempre sonhei em ver a Tati grávida, ela sabe disso, e eu sempre falei para ela, um dia você vai ser. O Fabiano se preocupava, eu estou ficando velho, eu quero ser pai. Eu falei, calma, você vai ser sim, né? Então, o senhor vê, Deus preparou tudo. E eu tenho certeza. E é o seguinte, que nem a bispa falou, se eles quiserem me perdoar bem, se não quiser, o importante é que eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Eu tenho certeza que da parte deles a senhora está mais do que perdoada e vai ter a oportunidade de dizer, olha, ele está ali, ó. Vai ser... eu poderia estar indo no escritório, na casa deles, mas eu entendi assim, que aquilo que eu fiz é tão grave para Deus, que eu falei assim, não. Quando eu fiz escondido, mas agora eu vou fazer o que é certo diante de todo mundo e de Deus em primeiro lugar. Forte, corajosa. Para Jesus, fique em pé, coloque a mão no seu coração. Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Essa é uma atitude de pessoas que realmente querem vencer, que querem fazer o que Deus vai se agradar e não aquilo que as pessoas pensam ou acham que é certo ou errado. Jesus nos deu uma lição e, sem se preocupar se a maior parte das pessoas iam aprovar ou reprovar, Ele chegou e limpou o templo. Ele se preocupou em limpar, purificar o templo. Expulsou do templo, retirou do templo aquilo que estava contaminando o templo. A palavra para nós é a mesma. Essa mulher escutou assim: eu não quero encerrar o ano do mesmo jeito, eu não quero encerrar o ano da mesma maneira. O que Deus quer que eu venha fazer, eu vou fazer.
e realmente, como o versículo que nós lemos aí agora, aquele que confessa encontra misericórdia, alcança misericórdia. E a palavra para nós é: limpe o templo, tire do templo o que possa contaminar o templo do Espírito. Se nós temos que ter todo um zelo, toda uma preocupação, uma reverência com um templo construído por homens, quanto mais esse templo que é a morada do Espírito. Ele habita aí, Ele faz morada aí. Esse templo não pode estar de qualquer jeito. Quer viver o impossível, quer alcançar misericórdia, quer viver uma vida de milagres, limpa o templo, tira do templo o que contamina, tira do templo, se preocupe. Isso é atitude de quem quer vencer. Isso é atitude de quem quer agradar a Deus e não aos homens. E Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Só que Ele não pode fazer com contaminações, com coisas que é contrário àquilo que Ele mesmo já condenou. Então, feche os seus olhos. Você quer ser feliz? Você quer paz? Você quer viver uma vida de milagres? Você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você quer viver coisas maravilhosas? Limpe o templo, santifique o templo, consagre o templo, tire do templo aquilo que vai contaminá-lo, aquilo que vai impedir que o Espírito Santo habite em você. A presença do Espírito Santo na vida de um homem, não há nada que se compare. Não há nenhum prazer sobre a face da terra que seja comparável. Tome essa decisão. Eu quero vencer. Eu quero ser feliz. Eu quero viver o impossível. Eu quero viver uma vida de milagres. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Você vê que Deus tem nos mostrado de uma forma ou de outra contínua. Fala conosco de uma maneira ou de outra. As pessoas não estavam nem aí. Os sacerdotes e os mestres da lei não estavam nem aí. Estavam um pouco se importando. Mas Jesus não. Jesus não. Hoje muita gente vive assim, não estou nem aí. Tem líderes que não estão nem aí. Há pessoas que não estão nem aí. Há igrejas que não estão nem aí. Mas Jesus não. Jesus não tratou aquilo que todo mundo achava normal e natural com a mesma naturalidade e normalidade que todos acharam ou estava tratando. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. É essa postura que nós devemos ter. E esse templo que é você, esse é você. Só você pode botar para fora, pode expulsar da sua vida aquilo que não agrada a Deus, aquilo que pode contaminá-lo, as atitudes, as obras, aquilo que você coloca dentro de você. Só você pode limpar. E tome essa decisão. Tome essa decisão, porque você vai viver uma vida de milagres. Você vai viver uma vida de honra, sendo honrado, abençoado, de paz, de alegria, de felicidade, de realização completa. Você vai viver isso. Mas essa é uma atitude, é uma decisão, é algo que você, só você,
Jesus chegou e ele podia fazer lá. E ele chegou limpando e botando para fora o templo. Agora chega você aí e põe para fora, expulsa da sua vida, tira da sua vida aquilo que vai contaminar o templo do Espírito. Porque Deus, sabe por que Deus tem falado conosco assim? Porque Ele quer fazer coisas extraordinárias na vida de cada um. Ele tem prometido isso, as promessas dele têm sido muito fortes. Agora nós precisamos dar condições a Deus de fazer. Fale com Deus e limpe o templo. Tire da sua vida. Estou tirando isso, estou tirando aquilo, estou tirando tudo aquilo que eu sei que vai contaminar o templo do Espírito na minha vida. Eu vou tirar, eu vou arrancar. Sabe por quê? Eu quero ser feliz. Eu não vou ficar encobrindo. Você vê que o próprio exemplo desse testemunho que nós vemos, o próprio exemplo